Aqui é o Sampaio e a gente vai falar mais um pouquinho sobre geologia, especificamente sobre as províncias geológicas, um assunto bastante importante para a gente. Quando eu falo em províncias geológicas, eu tenho que observar um pouco da dinâmica da crosta terrestre. Aliás, vocês vão ver agora uma série de desenhos, né, que a gente elaborou aqui, para que você pudesse visualizar bem essa dinâmica. Começo aqui fazendo a superfície da Terra com alguns altos e baixos. Coloco uma cor para lembrar que isso daqui é a crosta, é a litosfera. E coloquei até um céuzinho, né? Ficou bonitinho aqui. Senhores, tudo isso que a gente vai falar agora serve para crosta em suas áreas mais estáveis. Aquelas áreas que a gente chama de crátons ou plataformas. São ambientes bastante consolidados, onde não existe a preocupação com os famosos choques de placas. Para que você entenda, o Brasil está situado sobre isso, né? Sobre áreas mais estáveis. E nessas áreas estáveis, a gente tem que observar uma dinâmica, vamos dizer assim, um pouco mais suave do que a dinâmica que ocorre em áreas onde existem contatos de placas. Senhores, essas áreas estáveis, esses crátons, que se formaram aí no início da história da Terra, com a solidificação do magma da antiga crosta, que ainda não era crosta, na verdade era um magma derretido, formou as famosas rochas magmáticas cristalinas. Num perfil, tradicionalmente se representa essas rochas magmáticas cristalinas com esses riscos, mais ou menos na vertical, né? São rabiscos que a gente tentou representar aqui. Mas tem uma outra forma que eu prefiro, que é essa aqui, ó, com o símbolo mais. O símbolo mais representa o brilho do cristal da rocha magmática cristalina, que você sabe, principalmente o granito. Essa crosta que se formou na passagem do Éon Hadeano para o Éon Arqueano, conforme vai avançando a história da Terra, sofre desgaste. Desgaste proveniente da atmosfera. Alguns utilizam o termo meteorização. Mas não é só a atmosfera que atua, né? Na verdade, também tem os seres que vão atuar sobre isso. Mas basicamente é vento, é radiação solar, chuva, rio que vão atuar e vão desgastar aos poucos a superfície da crosta. Olha o desgaste aqui, ó. Senhores, conforme ocorre esse desgaste, as porções superiores vão sofrendo um processo importantíssimo, né, que a gente sempre tem que falar nele. O processo chamado de erosão, quando ocorre a retirada e o transporte de material da superfície. Material que é carregado para as áreas mais baixas. A gravidade puxa esse material, né? Então, senhores, aqui está a erosão representada, que significa retirada de material da superfície e transporte. Um outro processo que ocorre é a chamada sedimentação, que de certa forma complementa a erosão. Mas eu peço sempre para vocês, cuidado, não me confunde erosão com sedimentação. São processos totalmente diferentes. Erosão é saída, sedimentação é chegada. Repare a chegada de material nessa área mais profunda. Conforme vai passando o tempo, vai chegando mais sedimento, mais detrito, mais material. E aqui na nossa representação você está observando a deposição de camadas de materiais. Repara que lá do outro lado eu também fiz alguns sedimentos chegando, né? Porque essa parte central da imagem não é uma exceção. Na verdade, o que acontece nela acontece nas outras também. Vamos colocar mais um pouquinho de sedimento aqui. Perfeito. Senhores, repare que a sedimentação ocorreu no decorrer da história. As camadas mais baixas de sedimento são as mais antigas, as que se depositaram antes. As de cima são as mais recentes. Quando a gente olha uma tabela de tempo geológico, é assim que a gente conta, né? Sempre de baixo para cima, seguindo a lógica de uma área sedimentar. A verdade é que essa deposição ela vai gerar as famosas rochas sedimentares. Note que eu coloquei o símbolo menos exatamente para representar uma coisa diferente, né, do escudo cristalino. E o símbolo menos também dá a ideia de algo que se depositou de forma horizontal. Então, às vezes você vê num desenho faixas horizontais, às vezes você vê o símbolo menos para representar o que é sedimentar. Para se formarem essas rochas sedimentares, nós temos a litificação. Litificação literalmente é formação de rocha, lito-rocha.
E existe um termo chamado diagênese, que representa processos químicos e físicos que tem a ver com toda a sedimentação, a deposição, a acomodação, a cimentação, que vão gerar essa rocha sedimentar. Sugestão: lembre-se que diagênese tem a ver com formação de rocha sedimentar, ok? Senhores, agora sim a gente pode pensar nas províncias geológicas, porque você já entendeu as rochas sedimentares, as rochas magmáticas cristalinas na superfície da Terra. Agora sim nós vamos enxergar as províncias, os ambientes geológicos. Representei com uma cor mais azulada o entorno de um ambiente que é mais profundo na região central e mais raso nas bordas. Parece uma tigela, parece um prato profundo, parece uma bacia. É a famosa bacia sedimentar. E com a cor vermelha eu tentei representar as áreas mais elevadas, né? Pelo menos nesse meu desenho, que são os escudos cristalinos. Os escudos cristalinos eles podem conter alguns minerais metálicos importantes como ferro e manganês, que até hoje a humanidade explora. Senhores, são os dois grandes ambientes geológicos que existem na superfície da Terra. Lembre-se, existe também o movimento tectônico, existe também um sobe e desce que não é relacionado exatamente à erosão e sedimentação e que pode fazer com que escudos fiquem mais baixos, bacias mais altas, mas não é o intuito dessa aula. O intuito dessa aula é te mostrar as áreas, vamos dizer assim, mais estáveis da superfície terrestre. Mas, por favor, não me confunda escudo com lugar alto e bacia com lugar baixo. Não necessariamente é isso. O processo de formação pode ter sido dessa forma, mas atualmente as coisas podem ter se modificado. Então, quando eu falo em províncias geológicas, eu me lembro dessas duas. O escudo cristalino com o símbolo mais. O escudo cristalino, que é a província mais antiga, aquela que se formou no início da história da Terra, no Arqueano. Alguns tipos de recursos minerais são fortemente vinculados a esses escudos. E o Brasil explora bem esses recursos, né? Especialmente o minério de ferro. Os escudos, eles são minoria nos continentes. O Brasil ainda tem bastante escudo, né? Porque 36% do território brasileiro é de escudos. A média dos continentes é de apenas 20% de sua superfície com escudos. As bacias sedimentares, olha o símbolo menos aí. Elas são mais recentes, elas se formaram depois dos escudos, você viu no nosso esquema anterior. As bacias que podem soterrar animais ou vegetais do passado, e isso dá origem aos fósseis, ou aos famosos combustíveis fósseis: petróleo, gás, carvão mineral. Bacias também ocupam 64% do território brasileiro e 80% da superfície dos continentes. Ou seja, as bacias ocupam muito mais área do que os escudos. Olha o Brasil aí. O Brasil está representado por 3 cores: marrom, amarelo, vinho. Eu sei que dá para discutir que cores são essas, mas para mim são essas, né? A verdade é que 2 dessas cores representam 2 tipos de províncias, e a outra cor representa uma espécie de exceção dentro de uma dessas províncias. Tenta adivinhar aí o que é escudo, o que é bacia. Tempo encerrado. Escudo é o marrom. Aliás, você observa lá no extremo norte do Brasil, áreas de escudos cristalinos, uma faixa ao sul da Amazônia e também uma faixa muito próxima do litoral brasileiro. Já as bacias ocupam as áreas amarelas, que, convenhamos, são mais extensas, e você também pode reparar que as 3 grandes bacias estão aqui representadas mais ou menos de forma clara nesse mapa. A Amazônica, a do Parnaíba, que ocupa uma boa parte do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste, e a Bacia do Paraná, que ocupa uma porção enorme do Centro-Sul brasileiro. A parte com cor vinho, ela faz parte da Bacia do Paraná. Essa área é uma área que passou durante a Era Mesozoica por episódios de vulcanismo e formação de basalto e diabásio, que por sinal você tradicionalmente estuda quando observa o solo fértil que se formou a partir dessas rochas, que é a famosa terra roxa estruturada. Então, senhores, essa área com rochas vulcânicas faz parte da Bacia do Paraná.
pega um pouco do oeste de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, ok? Esse é o Brasil em termos geológicos. E agora vocês ficam com o nosso resumo. Valeu, gente. Até a próxima.